o verso de número 14 que nós lemos diz: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Uma das profecias mais lindas que nós vemos nas Escrituras, ela vai se encontrar no livro de Isaías. E Isaías, ele vai profetizar acerca de um homem, uma pessoa que viria e seria chamada de Emanuel. Essa profecia é linda porque ela fala de um gesto de amor. Ela fala do maior gesto de amor, do amor de Deus para com a humanidade. A vinda de Jesus Cristo ao mundo, ou seja, o Emanuel, o Deus conosco. E essa profecia, irmãos, ela foi dada no período de um rei chamado Acás. A Bíblia vai dizer que Acás, ele era um rei idólatra. Nós vamos ver que esse rei fez com que o povo também viesse a ter uma conduta de vida a qual fosse também idólatra para diante do Senhor. E ainda assim, Isaías, ele vai profetizar o que nós lemos aqui, que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Então nós vemos que independente da desobediência desse rei, que independente do pecado do povo, Deus iria trazer aos homens um ato de amor. Deus iria manifestar à nação de Israel esse ato gracioso, essa salvação. É por isso que Isaías, no capítulo 1, versículo 18, Deus ele vai dizer: ainda que o pecado de vocês sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que o pecado de vocês sejam vermelhos, carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Então nós vemos que independente da maldade, da desobediência do homem, Deus ele vai chamar a nação de Judá, Deus vai chamar Jerusalém, Deus vai chamar o seu povo de volta para ele. E Deus ele vai fazer isso como? Convidando o povo ao arrependimento. Assim, se o povo se arrepender, eles serão curados das suas maldades e perdoados dos seus pecados. Ou seja, Deus, através da vida do profeta Isaías, estava profetizando que em Cristo Jesus ele ia trazer meios para aproximar novamente o seu povo para com ele. Deus iria dar-se a si mesmo ao mundo, e esse mundo, não merecendo tão grande amor, seria afetado, seria alvo dessa graça maravilhosa de Deus, que é Cristo Jesus. Então nós vemos Isaías profetizando acerca do Emanuel. E quem é o Emanuel? Ele é aquele que manifestou o amor de Deus entre os homens. Ele é aquele que trouxe a cura interior para os homens. Ele é aquele que trouxe a ação de Deus chamada salvação, que isso quer dizer o amor. Então ele foi a manifestação exata do amor de Deus. Em qual momento? O momento que o povo estava em rebeldia, o momento em que o povo estava em uma desobediência para com o Criador. Por isso que essa profecia é linda, porque vai falar do amor de um Deus gracioso para com pecadores miseráveis. Vai falar da misericórdia de um Deus que é misericordioso para seres tão depravados como os homens. Vai falar de um amor tão bendito que vem desse Deus para com homens que só tem ódio no seu coração, que só tem pecado no seu coração. Vai falar da bondade, do ato voluntário de um Deus como o Deus das Escrituras para homens como nós. Então havia essa profecia, e essa profecia é linda porque ela traz esperança. Essa profecia é maravilhosa porque ela traz a maravilhosa graça de Deus. E por que Deus ele profetizou através da vinda de Isaías? Além dessa profecia que nós aqui acabamos de falar, a vinda do Emanuel, essa profecia messiânica que iria se cumprir em Cristo, havia nessa profecia também um livramento imediato de Deus. Deus estava prometendo para Israel salvar o povo naquele momento específico também da história. Por quê? Porque havia ameaças a Jerusalém. O povo estava com medo, como aqui nós lemos. Havia dois povos reunidos, que era o povo da Síria, que tinha feito uma aliança com Israel, ou seja, o reinado do norte, que eles iriam subjugar Judá, ou seja, o reino sul. Então o rei da época, que era Acás, ele com medo disso, ele vai fazer uma aliança com a Síria, ou seja, Israel, o povo israelita, ele fez uma aliança com a Síria. Porém o povo de
Judá, o rei do sul, ele vai fazer uma aliança com a Assíria, ou seja, são dois povos diferentes aqui, embora o nome seja parecido. Então ele faz aliança com esses povos, por quê? Porque o povo a qual ele tinha como rei, ele estava como rei, estava sobre ameaças. Então ele temeu os vizinhos, ele temeu os seus inimigos. Então ele, não confiando em Deus, ele não confiando que Deus poderia salvá-lo, ele faz essa aliança. E quem era Acaz? Acaz era o rei que nós falamos, um rei idólatra, um rei que andou diante de caminhos mal perante o Senhor, um Deus que a Bíblia vai registrar em 2 Reis 16, que ele ofereceu por causa da sua idolatria os seus próprios filhos a deuses pagãos. Então ele havia feito essa aliança, a aliança com o povo da Síria. 2 Reis capítulo 16, 7 vai dizer isso que nós estamos falando. Então ele queria proteger a si mesmo, e ele queria de certa forma proteger o povo dos seus inimigos. Então Israel, ele traz essa profecia de esperança, porque o povo estava com medo, não somente o rei, mas também o povo. Acaz, nós vamos ver, conforme a leitura do texto de Isaías, que ele entregou para o povo que ele fez aliança, ou seja, a Assíria, as suas riquezas. Ele entregou para o povo muitas coisas valiosas do templo de Deus. Por quê? Porque ele estava com esse medo. Então, diante das ameaças que o povo estava sofrendo, o rei se amedrontou, e assim também o povo ficou apavorado e amedrontado diante de Deus. É por isso que o verso 2 do capítulo 7 diz: deu esse aviso à casa de Davi, e a Síria está aliada com Efraim. Então ficou agitado o coração de Acaz e o coração do povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Ou seja, o cenário, o contexto dessa profecia era de terror para o povo, era de ameaça para o povo de Israel. O povo não estava com esperança, o povo estava desanimado, o povo estava desacreditado, o povo não estava com uma confiança no Criador, aquele a quem havia feito eles saírem do Egito, aqueles que os fez atravessar o Mar Vermelho, aqueles que os fez atravessar o Jordão, aqueles que os fez cair as muralhas de Jericó, deu vitória sobre a cidade de Ai, aquele que manifestou gloriosamente o seu poder mediante o povo. O povo já não estava com esperança no Criador, o povo já não estava mais dentro da vontade do Criador. Então, em vez do povo pedir socorro para com Deus, eles foram pedir socorro para a Síria. Eles não queriam mais a proteção de Deus, eles não estavam mais seguindo os conselhos de Deus, eles já não estavam mais executando a vontade de Deus. Eles estavam amedrontados, o medo tomou conta do coração dele. É isso que a Bíblia vai dizer: o rei ficou amedrontado no seu coração, assim também o povo, como balança as árvores com o vento, assim o coração do povo também ficou amedrontado. Então o contexto dessa profecia era esse: era medo, era angústia, era terror, era falta de esperança, era falta de perdão, era um cenário amedrontador, era um cenário de morte para o reinado sul, para o reinado de Judá. Então foi aqui que Deus, ele chama Isaías, é aqui que Deus, ele fala para Isaías ir até o rei Acaz e enviar uma mensagem para ele, uma mensagem, uma promessa de esperança. Note que embora o rei tivesse desobedecido, note que embora o povo tivesse tremido, não acreditando no cuidado, no poder de Deus, Deus ainda assim foi gracioso com o povo e disse para o rei: pede ao rei um sinal, tanto um sinal nas profundezas quanto um sinal nas maiores alturas, e Deus dará esse sinal a vocês. O rei, por sua incredulidade, o rei por seu orgulho, o rei por não estar confiando no Senhor, mas confiando na sua aliança humana, ele diz: não tentarei o Senhor, não pedirei sinal algum. Então Isaías vai dizer: olha, vocês já não têm fadigado tanto o povo, e cabe vocês agora também fadigar o meu Deus? Então Deus, que falou para vocês pedirem um sinal, e vocês não pediram, esse mesmo Deus dará um sinal a vocês. E o sinal é esse: eis que a virgem conceberá a luz, e ela dará a luz a um filho, e o seu nome se chamará Emanuel. É a mesma profecia que Isaías vai dar no capítulo 9. A virgem, ela dará a luz a um menino.
um menino vai nascer, um filho vai ser nos dado, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, em meio a esse contexto que nós falamos, Deus ele dá essa esperança para o povo. Deus ele diz: eis que nascerá um homem chamado Emanuel. O sinal que vocês recusaram, eu mesmo vou dar a vocês. A virgem dará à luz a um filho. Nós sabemos que diante da biologia é impossível uma mulher ter um filho se não haver o ato, a relação entre um homem e uma mulher. Nós sabemos que de modo biológico, de modo natural, é impossível a mulher ela ficar grávida sem ter a penetração daquilo que Deus ele deixou para que entrasse no óvulo da mulher para nascer o filho. Então essa profecia talvez soou para o povo uma profecia sem sentido, uma profecia sem uma razão, uma profecia louca, uma profecia que não tinha sentido na lógica humana deles. Então Deus fala: o sinal será esse, a virgem, ou seja, uma mulher pura, uma mulher que não teve relação, uma mulher que não fecundou ali o espermatozoide, ela dará à luz a esse filho. Então esse será o sinal a vocês. Note, lembrando, o contexto era de medo. Então às vezes nós vemos que o medo ele gera em nós alguma sensação de desamparo da parte de Deus. O medo vai gerar em nós desconforto. O medo vai gerar em nós tristeza. O medo vai gerar em nós desesperança. O medo vai gerar em nós incredulidade. O medo vai fazer com que nós se esconda da pessoa de Deus. É isso que aconteceu com Adão. Adão tinha uma comunhão, uma relação com Deus. E quando ele pecou, quando ele ouviu a voz de Deus soando no jardim na viração do dia, ele se escondeu. E Deus disse a ele: por que você, melhor dizendo, Adão, onde tu estás? E Adão ele responde: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi. Eu fiquei com medo porque eu conheci que eu estava nu. O medo faz com que nós nos apartemos da pessoa de Deus. O medo faz com que nós caminhamos para longe da presença de Deus. E era isso que Israel estava passando. Era isso que Jerusalém, era isso que Judá, o reinado sul, ele estava com medo. É isso que o versículo que nós lemos 16 vai dizer, a parte final: tu tremes de medo. Ou seja, vocês têm medo desses dois reinados, vocês têm medo desses dois reis. O medo estava tomando conta, o medo estava imperando no coração do povo naquela época. E a mesma coisa dentro de nós. Talvez de modo simples, pessoas que nem as crianças têm medo do escuro. Nós homens às vezes temos medo de perder o emprego, temos medo das dificuldades, temos medo das doenças, nós temos medo das finanças, nós temos medo de vários contextos da nossa vida. E quando isso vai englobando dentro do nosso coração, nós ficamos como o povo de Israel, nós ficamos incrédulos para com Deus, nós ficamos desanimados, nós ficamos sem esperança, nós ficamos sem alegria, nós ficamos sem vontade de comer, nós ficamos sem vontade de se arrumar, nós ficamos sem vontade de nos perfumar, nós vamos perdendo o sabor da vida. Por quê? Porque o medo entrou no nosso coração, o medo fez raiz no nosso coração. O medo é como uma floresta, com as suas árvores balançando a todo momento com vento sombrio. Esse é o medo, e nós ficamos dessa maneira. E é nessas horas, como Deus falou para Israel, que o próprio Deus, ele entra em cena. Nós estávamos com medo. Essa era a nossa mesma situação para com Deus. Nós andávamos como o povo de Israel, segundo a lei, segundo os nossos olhos, segundo a vontade dos nossos governantes. A Bíblia diz que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, ou seja, quem é escravo tem o Senhor. Nós éramos então como Israel, nós estávamos sob o domínio de Acaz, nós estávamos na idolatria, nós estávamos na perversidade, nós estávamos fazendo aquilo que era abominável diante de Deus, nós estávamos com medo do nosso inimigo. Hebreus capítulo 2, versículo 15 vai dizer que todos nós estávamos com medo da morte a qual o inimigo das nossas almas, o diabo, ele ali nos aprisionava.
Então a mesma situação do povo de Israel era a nossa mesma situação. A mesma situação nesse período talvez seja a mesma situação que alguns de nós se encontram aqui nesta noite. É por isso que o mesmo capítulo 2 de Hebreus vai dizer que foi necessário Jesus Cristo se fazer a nossa imagem, se fazer a nossa semelhança de homem. Para quê? Para vir a essa terra, para nos livrar desse medo, para nos libertar do inimigo, para nos dar um grande livramento. Qual é esse livramento? Nos tirar das garras de Satanás, nos tirar primeiramente da ira de Deus, nos trazer a libertação, nos trazer a restauração, nos fazer fazer com que nós estivéssemos livres. E a mesma forma que aconteceu com Israel, o que aconteceu? Eles receberam essa profecia sem merecer, porque se Deus, sendo justo, fosse tratar o que Israel necessitava, era juízo, era castigo, era perdição, era viver preso sobre as garras da Síria. Mas Deus não. Deus fez uma promessa, e a promessa era de salvação para aquele povo. Assim também é para conosco. Deus enviou o seu Filho, e em seu Filho, Jesus Cristo, Emanuel, Ele executou a justiça que nós merecíamos, e através da justiça de Cristo, Ele implantando agora dentro de nós, nós passamos pelo sacrifício dEle a ter vida para com Deus, e vida abundante. Era o mesmo cenário, e o cenário da promessa que Cristo nos faz nesta noite é essa: o Emanuel nascendo, o Filho, melhor dizendo, o Deus conosco. E o que Ele pode fazer? Ele pode te libertar do medo da morte, Ele pode te libertar do medo da escravidão do pecado, Ele pode te libertar do medo da religiosidade, Ele pode te libertar de todo o medo físico e de todo o medo espiritual. Por quê? Porque essa é a promessa que Deus nos fez. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel. Deus, Ele dissipa todo o nosso medo. É por isso que Isaías profetizou dizendo: olha, o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e essa luz raiou sobre os que estavam sobre a sombra da morte. Quem é essa luz? É esse Emanuel, é esse sinal que estava dizendo: e eis que a virgem concederá e dará a luz. Ou seja, Cristo é a luz, Ele é a luz que raia sobre as trevas. É o que João capítulo 1 estava dizendo: eis que Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele era a luz verdadeira, melhor dizendo, Ele era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele era a luz verdadeira, a luz que ilumina todos os homens já estava entre nós. Esse era o sinal, Cristo. E esse Cristo, Ele veio e através do seu sacrifício nos deu vida abundante. Talvez você tenha medo de algo, talvez você tenha medo do inferno, talvez você tenha medo do diabo, talvez você tenha medo do pecado, talvez você tenha medo de coisas fúteis, até coisas mais agressivas. Mas uma coisa eu tenho a dizer para vocês: o Emanuel, Ele virá, e a promessa é que quando Ele vir, Ele irá desfazer todo o jugo do pecado, Ele irá desfazer todo o efeito da morte, Ele irá desfazer tudo aquilo que nos afasta de nos darmos a Deus, de acreditarmos em Deus. Por quê? Porque esse é o sinal, a salvação, a libertação, o livramento do povo. Glória a Deus. Amém. O contexto era esse. O contexto que Deus Ele traz primeiramente nessa palavra é esse, um contexto natural. As promessas de Deus registradas em Isaías, Jeremias, Ezequiel, muitas delas vai fazer alusão tanto do terreno, do físico, como do espiritual. É como Isaías 40, versículo 41, Ezequiel 36, 37. Deus, Ele promete restauração tanto social, tanto econômica, tanto natural, quanto Ele promete também coisas espirituais. Deus, Ele prometeu para o povo também aqui nesse capítulo coisas naturais, mas o maior de todos que Deus prometeu dentro dessa profecia, como em outras profecias de Isaías, é a que se implica de que assim como foi essa profecia para o natural, seria também essa profecia para o espiritual. Então essa profecia de Isaías, ela é muito mais abrangente. Por quê? Porque quando Deus Ele prometeu isso para o povo, Ele estava prometendo uma salvação imediata para o povo. Ele estava prometendo uma salvação para o povo daquele tempo, para o povo daquele período, de que Ele iria libertar eles
da escravidão da Síria. Mas a que mais abrange dentro dessa profecia é a profecia futura, ou seja, é a profecia que Deus está falando de algo que ainda iria por vir. Então, quando Isaías ele vai falar ao rei Acais sobre o filho, ele faz uma profecia messiânica, uma profecia futurística. E qual é essa profecia? É a profecia que se cumpriu no Evangelho. É a profecia que vai estar registrada em Mateus capítulo 1, versículo 22 e o 23, quando o anjo ele aparece a essa mulher que ele profetizou, dizendo: ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel. Isaías, ele profetizou isso. E nós vemos isso se cumprindo nos evangelhos. Os evangelhos são os relatos que falam da vida desse Emanuel. É os relatos que falam do ministério, da vida, do caráter desse Cristo. Os evangelhos ele vai trazer o nascimento de quem? Desse sinal, dessa luz que a virgem irá dar, desse menino chamado Emanuel. Isaías ele fala: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e esse se chamará Emanuel. Mas note que quando a Bíblia vai trazer o registro em Mateus 1, 23, ela vai dizer: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E quando ele traz esse nome Emanuel, diferente de Isaías, aqui em Mateus ele vai trazer a tradução, ele vai trazer o significado do nome Emanuel. E o nome Emanuel significa, do hebraico, uma junção de dois termos. O primeiro termo é Imanu, que significa conosco, e El, que significa Deus ou Senhor, ou seja, conosco Deus, numa tradução mais literal, conosco está Deus. E é isso que o versículo 23 vai dizer, que quer dizer Deus conosco. Então nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele não somente estabeleceu uma morada naquele período. Jesus ele não somente veio como homem, mas preste atenção, ele habitou entre os homens. João capítulo 1 versículo 14 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós o vimos cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito. Sabe o que isso mostra para nós? Isso mostra, essa atitude de Jesus mostra um ato amoroso de Deus. Isso mostra o imenso amor de Deus para com os homens. Se Cristo não viesse a essa terra, nós jamais entenderíamos tal amor. Nós jamais teríamos conhecimento desse grandioso amor. Nós jamais teríamos visto esse tão grande e poderoso sinal, a vinda de Cristo. Então Cristo ele veio, ele se tornou como nós, e ele nos amou até o fim. Jesus Cristo, irmãos, ele é Deus. Jesus Cristo, ele também é homem. Uma das declarações mais importantes do cristianismo bíblico, do cristianismo histórico, é essa, de que Deus é verdadeiro, que Jesus Cristo é verdadeiro Deus, e que Jesus Cristo é também verdadeiro homem. Ou seja, ele é o Emanuel de fato, ele é o Deus conosco, ele é o Deus que veio como homem, ele é o Deus que sentiu as necessidades dos homens, ou seja, ele teve fome, ele teve frio, ele se sentiu cansado, ele dormiu, ele sentiu medo. Ele é o Jesus, ele é o Deus homem que veio e esteve entre os homens. Glória a Deus. Assim como nós nos vestimos, assim como nós usamos sapatos com couro de jacaré, usamos blusa com pele ou pelo de animal, assim Cristo, ele se vestiu do corpo humano, ele se vestiu de pele humana. Ou seja, é o próprio Deus se fazendo homem, vindo como homem e habitando, vivendo, estando entre os homens. Não há em outras religiões, não há em seitas, não há em outros livros coisa tão gloriosa como essa. Saber que um Deus que é santo, saber que um Deus que é puro, saber que um Deus que é autossuficiente, não necessita do homem para nada. E quando o homem pecou, quisesse matá-lo, dissipá-lo, quisesse aniquilá-lo, fazia e continuaria sendo Deus, se importou de tal forma que deixou toda a sua glória e veio para viver entre pecadores. Um Deus amoroso, um
um Deus gracioso, um Deus santo, um Deus só como Deus das Escrituras, que nos relata, poderia ter amor por você. Quando eu digo por você, eu digo por mim, eu não estou dizendo na nossa condição em Cristo, eu estou dizendo na condição de drogados, eu estou dizendo na condição de rebeldes, eu estou dizendo na condição de alcoólatras, eu estou dizendo nas condições de inimigos da cruz de Cristo, de inimigo do Filho de Deus, de desobedientes, de filhos da ira, daqueles que andam em trevas. Só um Deus poderia nos olhar e nos amar dessa maneira. Só Deus poderia olhar a raça humana e dar o seu único filho. As mães que estão aqui jamais dariam seus filhos por drogados, por prostitutas. Os pais que estão aqui jamais dariam suas filhas, os seus filhos. Qualquer um aqui que seja futuro pai ou mãe, jamais daria aquele que foi seu primogênito, aquele que foi seu filho único, para morrer por pessoas desprezíveis, pessoas que iriam cuspir na sua face, pessoas que iriam escolher um ladrão ao invés de uma pessoa justa, pessoas que iriam escolher a mentira através da verdade. Nenhum de nós tem amor suficiente para dar tudo que nós temos, ou algo bem mais precioso, no nosso filho. É esse o amor que Deus expressa. Ninguém tem amor maior do que esse. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus veio a essa terra e morreu ao seu favor morreu ao nosso favor e em seu tempo para com os ímpios. Deus prova o seu amor em Cristo Jesus, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós amávamos a mentira, nós amávamos as trevas, nós amávamos o pecado, e Deus, olhando para nós, se compadeceu. Somente o nosso Deus olha para uma viúva, somente o nosso Deus olha para duas mulheres em luto, somente o nosso Deus tem a capacidade de se compadecer de criaturas como nós. João 11:35, um versículo de duas palavras e um versículo que me traz grande profundidade. Jesus chorou. Jesus chorou por Jerusalém. Jesus chorou pelo seu amigo Lázaro. Jesus, ele chorou. Quem é Jesus? É o próprio Deus. Fala outro Deus que expressa esse sentimento. Fala outro Deus que mostra esse amor. Um dos maiores demonstração de amor, de alegria, ou até mesmo de tristeza do homem, são lágrimas, é choro. Quando nós nascemos chorando. Quando nós nos machucamos a primeira vez de forma brutesca, o que nós fazemos? Nós choramos. Quando nós somos crianças, estamos com fome, nós choramos. Ou seja, a maior demonstração que um ser humano pode ter. É a maior expressão de sentimento que uma pessoa pode ter. E Cristo demonstra isso para conosco. Cristo demonstrou isso para conosco. Só Ele é o Deus homem. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Jesus, irmãos, é muito mais do que nós pensamos. Esse Deus que se fez homem, veio e habitou entre nós, é muito mais do que o que as pessoas dizem. As pessoas têm filosofias erradas acerca de Deus, não só do nosso tempo, mas desde a época de Cristo Jesus. Quando ele chegou na parte de Cesareia de Filipe, lá em Mateus capítulo 16, ele questiona os discípulos. Ele pergunta: olha, o que dizem os homens a respeito de mim? Então os discípulos respondem: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, João Batista, e alguns dizem que tu és um dos profetas antigos. Jesus questiona eles novamente e diz: mas para vocês, quem eu sou? A pergunta de Jesus Cristo era: não importa o que eles estão pensando, o que eu quero de fato saber é vocês, para vocês, quem eu sou. Jesus estava perguntando para os discípulos, aqueles que andavam com ele. Jesus estava questionando aqueles que dormiam com ele. Jesus estava questionando aqueles que iam à praia, que andava, que falava, que tinha comunhão, que estava à mesa com ele. Jesus estava dizendo: ó, vocês que são íntimos, vocês que sofrem perseguições pelo meu nome, vocês que estão mais próximos de mim, para vocês, quem eu sou? Jesus estava dizendo: olha, a filosofia, o pensamento, a ideologia deles é a mesma de vocês? Pedro, quem sabe pela forma natural, pelo seu modo de sempre palpitar pelos discípulos, ele diz: mestre, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu quem te revelou. Então nós vemos que é essa ideologia. Talvez dentro da igreja nós temos essa ideologia. Sabe qual?
que Jesus é só um profeta, que Jesus é só um curandeiro, que Jesus é, como eu questionei um jovem esses dias, um cara bom, um cara legal. E Jesus Cristo é muito mais do que isso. E a Bíblia nos responde através da vida de Pedro. Olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas é o próprio Deus que dá testemunho de Jesus Cristo, dizendo: de fato, Ele é o Cristo, esse é o sinal. Aí está entre vocês o Emanuel, o Deus conosco. Glória a Deus. Augusto Cury, um filósofo muito conhecido, um escritor de renome do nosso século, com livros, com filmes, ele certa vez se lançou em um estudo muito aprofundado. Ele começou a estudar a mente de vários filósofos. Ele começou a analisar o detalhe da vida. Ele começou a analisar os pensamentos desses homens. Ele começou a analisar a forma com que eles se comportavam, as suas contradições. E em todos os filósofos, em todos os sociólogos, em todos os formadores de opiniões, Augusto Cury, ele encontrou erro, ele encontrou falhas, ele encontrou contradições. Em muitos ele não encontrou argumento sólido daquilo que eles defendiam com a sua vida. Então ele foi estudar o personagem mais marcante da história, aquele que dividiu a história antes dele e depois dele, aquele que sem arma, aquele que sem poder, aquele que sem arma, sem munições, sem espada, somente pregando a mensagem do amor, do arrependimento, ganhou muito mais pessoas. Aquele que não lutou por um reino carnal, mas o seu reino era espiritual, e ele, sabendo disso, simplesmente trouxe o reino de Deus para nós. Ele foi estudar esse homem curioso, esse homem marcante, Jesus Cristo. E ele começou a analisar a vida de Cristo. Ele se ajuntou com o sociólogo, ele se ajuntou com o psicólogo, ele se ajuntou com diversas pessoas que trabalham no âmbito da sociedade, no âmbito do psique, do pensamento do homem. E ele começou a analisar as atitudes de Jesus. Ele começou a analisar os ensinamentos de Jesus. E ele viu que os ensinamentos de Jesus eram estranhos. Ele viu que os ensinamentos de Jesus eram contrários aos ensinamentos de filósofos, de pensadores. Então ele foi analisar os ensinamentos de Cristo com o caráter de Cristo. E ele viu que não se contradizeu, ele viu que não se chocaram, ele viu que agia de forma harmoniosa. E ele descobriu que Cristo era estranho. E essa estranheza de Cristo chegou a ele a afirmar algo. Por que ele chegou nisso? Porque ele vendo que um homem, após ser traído, a reação era de ódio. Ver um homem ao ser traído, ao ser bofeteado na cara, a reação é de ira, o seu semblante muda. E o que ele quer? Ele quer reagir, ele quer revidar. Mas ele viu que Cristo permanecia calado. Ele via que Cristo permanecia mudo. Ele via Jesus Cristo sendo perseguido, blasfemado. Ele via Jesus Cristo sendo odiado. E qual que era a proporção? A proporção era Jesus Cristo como homem cair em depressão, cair em tristeza, cair em medo, blasfemar, pecar contra Deus. Era tudo para Cristo, do lado humano, pecar, errar, frustrar o projeto de Deus. Mas ele, estudando isso, ele reconheceu, e ele mesmo quem diz que caiu de joelho, pranteando e dizendo: esse homem era muito mais do que homem. De fato, ele era Deus. É como Paul Washer diz: de Jesus Cristo você pensa três coisas: ou ele era louco, ou ele era fanático, ou de fato ele era o Filho de Deus. E a mesma pergunta, irmãos, ecoa sobre nós nesta noite: quem para vocês é Jesus Cristo? Jesus Cristo é um profeta, é um curandeiro, ou ele de fato é o Filho de Deus? Ele de fato é esse homem glorioso, ele de fato é esse maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A Bíblia descreve Jesus Cristo como de fato ele é. E como ele é? Ele é Rei dos reis, ele é Senhor dos senhores, ele é Alfa, ele é Ômega, ele é princípio, ele é o fim, ele é o começo, ele é o derradeiro, ele é o leão da tribo de Judá, ele é aquele que tem em sua mão todo o poder, ele é aquele que venceu a morte. Jesus Cristo, ele é o todo-poderoso. Jesus Cristo é o único homem que tem amor, amor para curar, amor para libertar, amor para restaurar, amor para perdoar, amor para salvar, amor para justificar, amor para santificar, amor para pegar seres como nós, nos lavar em seu sangue e nos levar para um lugar de eternidade, nos levar para um lugar chamado céu. Esse nome é poderoso. Esse Emanuel é poderoso. Poderoso para quê, irmão? Ele é poderoso para quê?
A medicina não consegue me curar. Os psicólogos não conseguem tratar da minha doença psicológica. A medicina não consegue tratar da minha doença no estômago. A medicina não consegue me curar. Ele é poderoso, o nome dele é poderoso para curar. A medicina não pode fazer nada. O homem muitas das vezes não pode fazer nada. Mas em Jesus Cristo, em nome de Cristo, há todo o poder. É por isso que Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse: olha, não há no céu, não há na terra, nem debaixo da terra, outro nome pelo qual nós devemos ser salvos, se não for pelo nome de Jesus Cristo. O nome de Cristo foi dado poder. Então nesse nome, diabo se prostra, demônios é expulso, doença sai, a tristeza se alegra. Em nome de Jesus Cristo há salvação. Em nome de Jesus Cristo há tudo de mais glorioso para nós, irmãos. Amém. Você crê nesse nome? Você acredita nesse sinal? Esse nome, ele é poderoso. Esse Cristo, ele é magnífico. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Emanuel, ou seja, é Deus conosco. Ou seja, Ele está aqui neste momento. Cristo, Ele está entre nós. Ele é quem? Ele é o Verbo. Quem é o Verbo? O Verbo é a palavra. Então logo o Evangelho também é uma pessoa. E que pessoa é o Evangelho? É Cristo. Então Cristo, Ele está aqui. E pela fé você pode tocar nele. E se você tocar nele, sai virtude. Pela fé você pode impor suas mãos sobre ele. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus. E ali os seus pecados vão ser perdoados. Pela fé, o Filho de Deus está entre nós. Deus, Ele está aqui. É uma promessa da Bíblia Sagrada, é uma promessa do Evangelho a nós, que Cristo Jesus estaria onde? Onde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome. E leia na Bíblia, veja nas Escrituras, quando Cristo chegou na vida da viúva de Naim, o que aconteceu? O filho daquela mulher foi ressuscitado. Quando Cristo chegou na casa de Zaqueu, o que houve? Houve salvação. Quando Cristo chegou 4 dias depois que Lázaro morreu, o que houve? Houve ressurreição. Quando Cristo foi na casa de Jairo, o que houve? Houve ressurreição. Quando Cristo passeava, as pessoas tocavam nele. A Bíblia vai dizer em Lucas que saía a virtude dele e curava a todos. A Bíblia diz que na presença de Cristo até a tristeza, preste atenção, até a tristeza salta de alegria. Ou seja, onde Cristo Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus Cristo está, se há enfermo, há pessoas curadas. É isso que ele falou para os discípulos de João. João falou assim: olha, vai até lá, até ele, e pergunta se ele é o Cristo, ou se nós devemos de esperar outro. Jesus Cristo então pega aqueles 2 discípulos e fala: olha, agora volte a João e fala o que vocês viram. E o que vocês viram? Os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos levantam, os mortos são ressuscitados, os pecadores são perdoados. O reino de Deus veio. Fala para João que eu sou o quem sou, que eu sou aquele que havia de vir. É Cristo, irmãos. Esse nome é poderoso. Amém, aleluia, glória a Deus. Eu não quero trazer misticismo. E isso não é místico, isso é Bíblia. No nome de Cristo há poder. Se não foi esse nome que te converteu, então você não é salvo. Mas se foi esse nome que te converteu, traz todos esses benefícios para nós. Cristo, não há outro nome. Talvez Charles Spurgeon foi conhecido, talvez o nome de Jonathan Edwards foi conhecido, talvez o nome dos grandes heróis da fé, John Owen, John Wesley, John Bunyan, talvez até mesmo seu nome poderá ser conhecido, mas o nome que traz salvação, o nome que traz perdão, o nome que vai levar todos os homens para o céu é somente um: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pesquisa na internet e você vai ver que Jesus Cristo é o nome sobre todos os nomes. Pesquisa na Bíblia e você vai ver que Jesus Cristo é o nome mais valorizado entre todos os nomes. Não importa se Donald Trump é considerado na terra o homem mais importante, mas diante de Cristo ele não é nada. Por quê? Porque só o nome desse, que seria chamado de Emanuel, é o nome sobre todos os nomes. É o Cristo, irmãos. Essa é a nossa esperança. A esperança para o perdão dos nossos pecados, a esperança para a fortaleza da nossa vida espiritual, a esperança para nos dar devoções mais intensas, a esperança para nos levar a debruçarmos mais no Senhor, a esperança para nos tirar desse cristianismo fraco, a esperança para fazer com que nós, pela fé, viva os milagres de Deus, viva o sobrenatural de Deus, viva a palavra de Deus. É através desse nome.
Ele é Deus infinitamente santo, e quem não há escuridão, mas ao mesmo tempo assumiu a condição humana, e com todas as suas contingências e dificuldades, Ele veio. Portanto, Deus não enviou o Emanuel contra nós, mas ao nosso favor, demonstrando o seu imenso amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o que Deus fez? Deus, ele enviou o Emanuel da onde? A partir de uma mulher que foi chamada de prostituta. Falaram que Cristo nasceu de prostituição. E o que isso significava nos tempos antigos? Isso significava um sinal de fraqueza. Portanto, Deus ainda assim enviou de uma mulher, e essa mulher conceberia sem a ajuda de nenhum homem. Ou seja, sem a ajuda de nenhum homem, uma mulher concebeu o filho, o que significava no modo antigo? Logo que, como prostituta, como ela foi chamada, ela simbolizava uma fraqueza. Logo por ela dar à luz sem a ajuda de algum homem, isso significava força. E o que Deus estava querendo dizer? O que Deus estava querendo demonstrar? Quando Deus envia Jesus através dessa mulher, e essa mulher concebe sem a ajuda de homem, mostrando essa força, Deus, ele quer demonstrar para o homem, Deus, ele quer demonstrar que para nós que estamos enfraquecidos pelo pecado, que nós que estamos enfraquecidos pela iniquidade, Deus iria nos trazer uma ajuda do alto, uma ajuda com força, uma ajuda com poder, uma ajuda com autoridade, uma ajuda através de uma mulher, que viria dessa mulher um menino, um homem nascido de gênero humano. Então Cristo está dizendo, olha, da fraqueza do homem, ou seja, do pecado do homem, da debilidade do homem, eu vou mostrar o meu poder. E Deus, ele não é forte porque o homem é fraco, mas Deus, ele é forte porque ele é forte. Quando a Bíblia vai falar de braço, ela vai falar de força. E quando a Bíblia vai falar de força, ela vai falar de salvação. E é para isso que o Emanuel veio. O nome Emanuel, Deus conosco, é muito mais do que um título. Mostra a obra, mostra o ministério de Cristo. Lucas 19:10 vai dizer para que Cristo veio. E a Bíblia vai dizer que o Filho do Homem veio salvar os pecadores que havia se perdido. Cristo, irmãos, não é isso que as pessoas estão dizendo. Cristo não é uma pessoa que chama outros para ser pregadores, para andar o mundo, para conhecer Nova York, para conhecer Paris. Cristo não é um Deus Papai Noel que chama as pessoas para dar carro, casa. Não, Cristo tem um nome. O nome dele aqui dentro desse contexto é Emanuel, ou seja, Deus conosco, Deus se fazendo homem e vindo entre os homens para um propósito. E qual o propósito? Salvar aqueles que haviam se perdido, ou seja, salvar toda a humanidade, todos aqueles que pela fé se achegarem no Filho de Deus. E qual forma que Jesus Cristo iria executar isso? De qual maneira Deus propôs ao seu Filho a salvação, o resgate dos homens? Jó vai dizer que ele é o nosso Redentor. O que é o Redentor? O Redentor é um homem que compra a liberdade de um servo. O Redentor é um homem que cuida da viúva. Logo, o Redentor é uma pessoa boa. Então, quando a Bíblia diz que Cristo é nosso Redentor, como Jó estava dizendo, olha, porque eu sei que o meu Redentor vive. Quando Jó disse isso, ele estava acabado, ele estava sujo, ele estava com a sua carne fedendo, ele estava na situação que nós conhecemos. Então ele estava dizendo, olha, eu posso estar assim, mas há um Redentor que vive. Jó estava dizendo, olha, vai haver, um dia vai se levantar esse Redentor, ele vai se colocar de pé sobre a minha causa, ele irá de me curar, ele irá de mudar a minha situação, ele irá de mudar a minha sorte, ele irá de converter o meu cativeiro. Então a Bíblia diz sobre um Redentor, a Bíblia diz sobre Cristo Jesus. E o Redentor para comprar a liberdade de um servo, o Redentor para comprar a liberdade desse escravo, ele precisa dar um pagamento. E qual era o pagamento que Deus exigia para o pecado? Qual era o pagamento que Deus exigiu para que a nossa afronta, a santidade dele fosse paga? Ou Deus enviava os homens no inferno, ou Deus matava alguém. Mas a lei de Deus, ela é exigente. A lei de Deus exige um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mancha. É por isso que Cristo ele veio, porque ele é esse homem perfeito. Esse é o Deus, homem que não há falha nele.
e Ele veio, e Ele morreu em nosso lugar. É por isso que Isaías ele vai profetizar dizendo, olha, Ele foi subindo como renovo, Ele era como uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhávamos para Ele, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso algum. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Versículo 10: Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando Ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Sabe o que esse texto está dizendo? Olha, preste atenção, Jesus Cristo, Ele teve em si todo o pecado da raça humana. Cristo Jesus carregou sobre si o pecado de todos os homens. É por isso que Isaías também vai dizer, olha, Ele não morreu somente pelos nossos pecados, mas pelo pecado de todo o mundo. Cristo carregou as nossas dores, Cristo carregou os nossos medos, Cristo carregou tudo aquilo que nos impedia de estarmos achegados a Deus. Isaías capítulo 52 vai profetizar dizendo, 59 vai profetizar dizendo: eis que uma coisa faz separação entre vocês e Deus, a saber, o pecado. Cristo, Ele é o mediador, ou seja, Cristo tomou sobre si os nossos pecados, aquilo que fazia divisão entre nós e Deus. Cristo também sendo mediador, ou seja, estando ao meio, negociando entre os homens e Deus, Ele pegou os nossos pecados, Ele pegou nossas afrontas diante de Deus e levou naquela cruz, e lá naquela cruz do Calvário Ele pagou todo o preço, todo o seu sangue ali derramado, estava sendo o pagamento, ou seja, estava sendo a redenção da nossa escravidão, estava sendo a redenção para os nossos pecados, estava sendo a propiciação para todas as nossas afrontas diante de Deus. Cristo Jesus pagou pela sua vida, Cristo Jesus se fez homem e te amou, e esse amor, pagando o nosso preço com a sua vida, faz com que nós agora definitivamente sejamos dele. Você é de Cristo, irmão, você pertence a esse Senhor. É por isso que ele orou a Deus dizendo: olha, Pai, dos que tu me deste, nenhum eu me perdi. O sangue de Cristo, o que é o sangue? Quando a Bíblia fala do sangue de Cristo, está falando da vida de Cristo, ou seja, o próprio Cristo se importou de maneira tal com você, o próprio Cristo demonstrou tal amor para com você. Sabe como Jesus Cristo era antes de Ele vir a essa terra? A Bíblia diz em Apocalipse que Ele é rodeado dos anjos, e os anjos louvam dizendo: ao que está assentado ao trono e ao Cordeiro de Deus, seja o que? Seja a honra, seja toda a glória, seja o louvor, seja o domínio. Ou seja, Cristo a todo momento está sendo adorado pelos anjos. Cristo, Ele é autossuficiente, Cristo, Ele é o próprio Deus. Cristo, Ele não necessita da nossa adoração para ser quem Ele é. Cristo não mendiga a nossa adoração. Cristo não necessita de nenhum homem sobre a face da terra. Cristo, Ele estava perfeito. Cristo, Ele estava autossuficiente. Cristo, Ele estava pleno em si mesmo. E Ele estava lá no céu. Ele estava na sua glória. Ele estava na sua plenitude. Ele estava na eternidade com Deus. E qual o sentimento que motivou Ele vir a esta terra? Você acha mesmo que nós merecíamos essa salvação? Para pensar, você acha mesmo que você daria a vida do seu filho? Você acha mesmo que você morreria por você mesmo? Depois de Deus
uma das pessoas que mais sabe o seu pecado é a sua própria consciência. Você daria a sua vida por você mesmo? Você morreria pelo seu amigo? Você morreria por alguém dessa terra? A Bíblia diz, talvez por uma pessoa boa, até morreriam. Mas pelo homem mau, pelo homem iníquo, pelo homem indigno, ninguém morreria. Então olha o amor de Deus, irmão. Olha a dimensão do amor de Deus. O amor de Deus não é só um sentimento, mas antes é o próprio Deus. É por isso que Ele se fez homem. É por isso que Ele veio manifestar esse amor entre nós. Para quê? Para que todos os doentes saibam que Ele cura. É por isso que Ele diz, o Filho do Homem veio para curar os que estão enfermos. Para que todos os perdidos saibam que Ele é o caminho que leva à verdade. E essa verdade leva todos os homens à vida. É por isso que a Bíblia diz que ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Jesus Cristo, o amor de Deus manifesto entre nós, é a salvação de todos os homens. Eu não morreria por você. Eu conheço os meus pecados e os pecados de algum de vocês. Eu não morreria nem pelos meus mesmo. Por isso que eu oro a Deus, Deus, como o Senhor pôde me amar. É por isso que você ora, Senhor, eu sou indigno, eu sou miserável. Mas Deus, Ele é diferente do homem. Deus, Ele não age como o homem. O homem vê o que está por fora, mas Deus, Ele olha por dentro. O homem, ele julga as pessoas, mas Deus, Ele não nos trata segundo os nossos pecados. O homem tem limite para a sua misericórdia, mas a causa de nós não sermos consumidos é que dia após dia a misericórdia de Deus se renova. Nós podemos mudar um para com os outros, mas Deus, Ele diz, vocês não são consumidos, filhinho de Jacó, porque eu, Senhor, não mudo. Esse é o Deus que nos salvou. Esse é o Deus em quem está a nossa salvação. Esse é o Deus que nos comprou para Ele. Esse é o Emanuel, o Deus conosco. Aleluia. Versículo 14, Isaías 7. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. O engraçado é que a nossa condição era como nós falamos. Deus nos tratou como anteriormente nós acabamos de falar. E Deus também fez assim com Israel. Deus esteve com Israel enquanto Israel esteve com ele. É isso que a Bíblia diz. E nós vamos ver que Deus, Ele estava com Israel. Lembra? Emanuel, Deus conosco. Desde a antiguidade nós vamos ver Deus com o povo. Quem estava com o povo lá no deserto? Deus. A Bíblia diz que Deus ia diante do povo na nuvem durante o dia. Deus ia diante do povo na coluna de fogo durante a noite. Deus estava com Israel. Deus esteve com Israel. Então Israel, eles tiveram o privilégio de estar com Deus. Muitas das vezes Israel esteve quebrando a aliança para com Deus. E é isso que Deus vai exclamar em Oséias 6. Olha, vocês transgridem a minha aliança, vocês quebram o meu pacto como o pai de vocês. Mas nós vamos ver Deus sempre fazendo aliança com o homem. Ou seja, Deus sempre querendo estar com o povo. Deus sempre querendo se relacionar com o povo. Então nós podemos dizer que Deus esteve com Israel. Enquanto Israel esteve com Deus, Deus esteve com Israel. Não somente com Israel, mas no Emanuel nós vamos ver que todas as profecias bíblicas, elas se concretizam na vinda de Cristo Jesus. Ele é o Cristo enviado de Deus para salvar a humanidade sofredora. A humanidade que estava sofrendo no pecado. A humanidade que estava sendo oprimida pelo diabo. Então Emanuel, a vinda dele ao cumprimento dessa profecia, é a garantia de que, como assim ele esteve com Israel nos nossos dias, ele também está conosco. Então nos nossos dias, nesse momento, com esse ato que nós estamos realizando, se cumpre essa profecia do Emanuel, o Deus conosco. Quando João ele profetiza lá no versículo 14 do capítulo 1 do seu evangelho, ele vai dizer: e o verbo se fez carne, e o que? Habitou entre os homens. Esse habitou que
o apóstolo João ele vai utilizar é o mesmo habitar para se referir ao Emanuel, ou seja, Deus conosco. Então quando João ele fala assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, é o mesmo termo utilizado para dizer Deus conosco. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que Deus agora, Ele habita definitivamente entre o seu povo, por meio do quê? Por meio do sacrifício e da cruz de Cristo Jesus. Então nós não devemos ter medo do pecado, nós não devemos ter medo da morte, nós não devemos ter medo do diabo. Por quê? Porque Deus, Ele está conosco. Há uma promessa gloriosa em Mateus 28, versículo 20: e eu estarei com vocês, um dia, 2 dias, não, mas até a consumação dos séculos. Deus, Ele está com você, irmão. Deus, Ele está com a igreja. Está o quê? Para proteger a igreja, para cuidar da igreja, para alimentar a igreja, para guiar a igreja, para sustentar a igreja. Deus, Ele está conosco. Talvez você se sente desprezado, como aqui foi dito, porque ninguém vai te visitar. Talvez você se sente desprezado porque ninguém dá um reconhecimento que você gostaria de ter. Mas saiba que o seu consolo é saber que Deus está contigo. É por isso que a promessa de Deus dizendo: não temas, porque eu, Senhor, vosso Deus, eu estou contigo. Deus, Ele está com você. Deus está comigo. Deus está conosco. Essa é uma das promessas mais gloriosas de Cristo. Por quê? Porque a Bíblia diz que se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Ou seja, não é por causa das nossas fraquezas, não é por causa das nossas debilidades, não é por causa da nossa incredulidade, religiosidade, não é por nada das nossas falhas e dos nossos erros que vai tirar nós da presença de Deus. É por isso que Paulo vai dizer, não tem demônio, não tem principados, não tem potestades, não tem morte, não tem doença, não tem fome, não tem nudez, não tem anjos, não tem coisa do presente, nem do porvir. Nada poderá separar-nos do amor de Deus. O amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque Deus está habitando conosco. Deus está entre nós. Deus está habitando dentro. Glória a Deus, de nós. amém. Assim como Deus esteve com Israel, Deus, Ele está conosco. Ele cuida de você. Ele zela por você. Ele não abre mão de você. Por quê? Porque custou o seu sangue. Ele sabe que o seu sangue, Ele sabe que o sangue dele era precioso. A vida dele era preciosa. E Ele deu por você. É por isso que Ele não vai te perder. É por isso que Ele não vai abrir mão. É por isso que Ele não vai deixar com que você se afaste. Eu não estou dizendo para você ter uma vida deliberada achando que Deus, Ele vai cumprir as promessas. Não, mas eu estou dizendo que João, ele enfatiza muito bem, dizendo, olha, não pequem, mas se vocês pecarem, saiba que Deus está com vocês, que Cristo Jesus está diante de Deus como advogado justo diante de vocês. Deus está conosco. Amém. Deus esteve com Israel. Deus está conosco. Note que ele diz em Mateus 28, 20: e estarei com vocês até a consumação dos séculos. Talvez nós podemos entender que Deus estará conosco só nessa vida. Mas Paulo ele diz: nós seríamos os mais miseráveis dos homens se nós esperássemos Jesus Cristo somente nessa vida. O Emanuel não só esteve no passado, o Emanuel, a presença dele só não está no presente, mas como ela será uma realidade também no futuro. Ou seja, assim como no passado, assim como no presente, será também assim no futuro. Nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. É por isso que Apocalipse 21 nos traz uma promessa dizendo: e eis que vi um novo céu e uma nova terra. E ele vai continuar dizendo, olha, e eu vi Deus, e Deus estava em seu povo, entre o seu povo, e o seu povo estava entre o seu Deus. Ou seja, nós estaremos vivendo a eternidade do lado desse ser. Nós estaremos vivendo a eternidade daquele que muito nos amou, daquele que morreu por nós. Se tem uma pessoa que eu oro para ter gratidão, para ter um sentimento verdadeiro a Deus, é a pessoa de Cristo Jesus. Não há amigo mais verdadeiro, não há irmão mais fiel, não há Senhor mais amável, não há outro ser tão gracioso
como Cristo Jesus. É por isso que grandes homens da fé eles diziam: olha, um pecador como eu, a única esperança é um Salvador como Cristo. Um grande pecador como sou, a única esperança é um grande Deus como Jeová. Ou seja, nós iremos viver a eternidade com esse Deus. Um Deus que compraz a nossa alma, um Deus que a nossa alma se deleita, um Deus que nos dá paz, um Deus que nos dá alegria, um Deus que enxuga a nossa lágrima, um Deus que nos ajuda, nos consola, um Deus que consola a nossa alma abatida. É esse Deus, irmãos, que nós vamos estar. Amém, glória a Deus. Você tem alegria em morar com a sua família? Você tem ansiedade por morar com seu esposo? Você tem alegria em dormir uma noite na casa de um amigo? Você tem alegria por estar reunido com outras pessoas? Quanto mais será o gozo que nós iremos sentir na eternidade. Eu não tenho aqui calculadora para fazer uma expressão de quão gloriosa vai ser a glória de Deus. Eu não tenho aqui balança para colocar o peso de tão glória que nós teremos na eternidade. É por isso que a Bíblia vai dizer a nós em Coríntios, dizendo: olha, nós somos abatidos, nós somos perseguidos, nós somos caluniados, mas em nenhuma dessas coisas nós deixamos de ser consolados, deixamos de ser ajudados, deixamos de ser vencedores. Nós, irmãos, podemos passar por isso nessa vida. Por quê? Porque nós somos uma igreja militante, mas o Cristo que prometeu que um dia voltaria para nos buscar, Ele virá, só um pouquinho de tempo e não tardará, e aquele que há de vir, Ele virá. E quando Ele vir, Ele vai fazer o quê? Ele vai buscar a sua igreja, Ele vai tirar a sua noiva desse lugar, e nós iremos adentrar no nosso lar celestial. É como nós louvamos: o céu vai se abrir dizendo: vinde benditos de meu Pai. Nós iremos ao encontro de Deus para viver a eternidade do lado desse Deus que é glorioso. Pudera a nossa alma se alegrar, pudera a intensidade do nosso ser elevada, por sabermos essa esperança, por sabermos desse ato glorioso. Nós iremos reinar com Ele, nós iremos viver com Ele, nós iremos passar a eternidade com Ele. O que é a eternidade? Não é 1000, 2000, 1 milênio, não. A eternidade é algo que não tem começo e não tem fim. Deus, Ele é eterno, Deus, Ele não tem começo, Deus, Ele não tem fim. Nós somos eternos, mas com um começo, ou seja, a nossa matéria, ela tem um começo, mas a nossa essência, aquilo que Deus colocou dentro de nós, é eterno. Sabe para quê? Para nós vivermos a eternidade conhecendo Deus, para nós vivermos a eternidade vivendo sobre a luz de Deus. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós já não necessitaremos da luz do sol. Por quê? Porque Deus estará como lâmpada sobre o seu povo. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós não iremos mais chorar, nós não iremos mais morrer, nós não iremos mais prantear, nós não iremos mais ficar frustrados. Por quê? Porque Deus tudo fez novo. Essa é a promessa para você, irmão. Não se frustre por causa da igreja, não se frustre por causa dos irmãos, não se frustre por causa de algo que você ouve ou deixa de ouvir, mas saiba e se alegra, porque Deus está contigo, Cristo está com você. Cristo é como nós no caminho de Emaú, quando Ele está conosco, o nosso coração arde. Cristo é como os discípulos dizendo: Senhor, fica mais um pouco com nós. Cristo é o amante da nossa alma, Cristo é o desejado das nações, é Ele quem virá para nos buscar. Feche seus olhos. Ele vem. Qual propósito? Te buscar. Deus, Ele deseja estar com a sua noiva. Deus, Ele deseja estar com o seu povo. É por isso que Ele enviou o seu Filho a nós. E nós, igreja, anseiamos, desejamos estar com o noivo. Nós iremos passar a eternidade com Ele. Nós iremos viver eternamente com Ele. Você que é estudioso das Escrituras, se você se encanta com o conhecimento que a Bíblia te dá, imagina saber que toda a eternidade será pouco para nós conhecermos a Deus. Se você se alegra em cantar a Deus, saiba que na eternidade nós iremos tempo de sobra para dizer: grandioso é o Senhor, adorado é o Senhor, santo é o Senhor. Se você se alegra em estar na presença de Deus, mesmo lutando contra o pecado,
pecado, mesmo lutando contra a sua natureza, mesmo lutando contra a tristeza, mesmo lutando contra a incredulidade, saiba que no céu então, muito você irá se alegrar, muito você irá ser triunfante na pessoa de Cristo Jesus. Essa é a esperança da igreja. Vamos orar ao Senhor. Deus, a minha oração é para que essa palavra seja viva em nosso